Olá, hoje no nosso Saúde na Estrada nós vamos falar sobre oftalmologia. Estamos hoje aqui com o Dr. Dácio. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre visão, que é um assunto que acomete muito nossos amigões caminhoneiros, né? Doutor, vamos começar falando sobre como se forçar a visão. Eles forçam bastante a visão, dirige de noite. Quais são os cuidados para se ter com visão? Tá. A profissão de caminhoneiro ou de motorista profissional, vamos falar assim, realmente é uma profissão que tem uma exigência visual muito grande e a própria lei ela exige isso do caminhoneiro. Você sabe mais a habilitação B de bola, que é a habilitação de carro de passeio, com um olho só a pessoa pode dirigir. Já a habilitação profissional, que é as categorias D, C, D e E, elas exigem visão boa nos dois olhos. E isso tem uma razão de ser. Primeiro porque eles dirigem carros, né, grandes, às vezes com cargas perigosas, então a própria lei exige que os caminhoneiros tenham uma visão muito boa. Não só os caminhoneiros, mas os motoristas de ônibus, ou transporte escolar, né, que carrega pessoas. Então, isso é necessário para a segurança do próprio profissional que está lá conduzindo o veículo. Os principais assim, riscos de profissionais, de caminhoneiros e motoristas profissionais são do excesso de sol, né, a radiação ultravioleta, porque dirigem de dia e levam muito sol, e o ressecamento nos olhos e o cansaço pelo excesso de horas e pela visão noturna, que também força muito a visão e o conforto de quem está dirigindo. Vamos falar assim cada um desses tópicos. Então, primeira coisa, a radiação ultravioleta, né? Uma das principais causas de ressecamento e de desconforto nos olhos é a radiação ultravioleta. Os motoristas profissionais, eles normalmente passam 8, 10 horas por dia dirigindo e boa parte desse período é no período de dia. E poucos deles usam proteção contra a radiação ultravioleta. Então, se vocês quiserem uma dica muito boa, é comprar uns óculos escuros, com proteção ultravioleta. Não pode ser aquele óculos baratinho de R$5, R$10 de camelô, que é só um plástico escuro e que, na verdade, faz piorar, porque você, como escurece, a pupila dilata e entra mais radiação nos olhos. Só que, como não tem a proteção, isso faz prejudicar. Então, um bom par de óculos escuros com proteção ultravioleta diminui a chance de degeneração de mácula, diminui a chance de catarata, diminui as queimaduras actínicas, né, queimaduras solares, e diminui também uma doença que é mais ou menos frequente com quem trabalha muito ao sol, que é pterígio, que é aquela carnezinha que cresce assim no canto do olho. A segunda coisa é o ressecamento. A gente pisca mais ou menos de 12 a 15 vezes por minuto. Então, quando a gente está numa atividade de atenção, como, por exemplo, dirigindo no computador, a gente pisca mais ou menos 4 vezes menos do que o normal. E aquele olho aberto faz a lágrima evaporar e dá um olho seco muito grave. E se isso for associado com vento, piora mais ainda, né? Todo mundo tem olho seco sob certas circunstâncias. Por exemplo, você estava falando no começo, antes da entrevista, eu não tenho olho seco, mas se eu dirigir de moto a 80 km por hora com a viseira aberta, a quantidade de vento que vai no meu rosto é suficiente para secar os meus olhos. Então, você imagina um caminhoneiro que dirige no sol, sem ar-condicionado, né, porque o quarto não tem, com a janela aberta durante 8, 10 horas por dia, aquilo ali causa uma inflamação na superfície dos olhos, e é muito comum a gente pegar no consultório caminhoneiros ou motoristas profissionais que chegam com aquele olho vermelho crônico. Aí eu tenho esse olho vermelho, o pessoal acha que eu estou bebendo, que eu estou usando droga, não sei o quê. E você tem que fazer todo um tratamento de tratar o ambiente, de ensinar a pessoa a piscar. Uma outra dica muito grande é intervalar a atividade. Então, por exemplo, a cada 2 horas de direção ou de atividade visual extrema, você tem que fazer intervalos de 5 minutos. Então, você vai, para, pisca um pouquinho, toma um café e volta. Se você intervalar bastante, isso melhora muito o conforto dos olhos, né? E a outra coisa é a visão noturna, né? À noite, a gente tem um cansaço visual maior. E, principalmente na estrada, se você dirige à noite, os carros no contrafluxo, aquela luz que vem, ela pode até
vamos dizer assim, cegar a pessoa momentaneamente, porque dá um ofuscamento grande e isso é um pouco perigoso, né? Então, existem, se a pessoa é motorista profissional, óculos específicos para diminuir a quantidade de luz que vem no contrafluxo, que são as lentes amareladas chamadas de night drive, que são bem interessantes para pessoas que são motoristas profissionais. O senhor falou aí sobre a questão do óculos escuros, que muita gente ainda acha que é bobagem, acaba comprando aqueles de camelô, que a gente sabe que não é muito bom. E eu queria falar também sobre a questão dos óculos de grau. Muita gente, que até foi um erro meu próprio, usa óculos de grau por achar bonito, pelaquela moda, e acaba usando um óculos que não é seu, que não foi receitado para você. Isso é certo, doutor? Não, claro que não é. Mas os óculos errados, eles não fazem mal à pessoa, no sentido de que você não vai adquirir nenhuma doença porque está com o óculos errado. O que acontece é que se você usa o óculos com grau a mais ou a menos do que o que você tem, depois de algumas horas de esforço visual, vamos dizer assim, 3, 4 horas, você fica com uma dor de cabeça enorme e um desconforto grande. Então, você não vai ficar doente em termo físico, biológico do olho com óculos errado, mas isso dá um desconforto que ao longo dos anos, das meses, vai prejudicando a pessoa. Uma pergunta que a gente recebe muito, que é curiosidade de todo mundo, não só dos nossos amigões caminhoneiros. É verdade ou é lenda que aquela história que você usar óculos faz você aumentar seu grau? E se você não tiver, você acaba criando um grau? Tá. É lenda. O grau, ele se desenvolve com, sem ou apesar dos óculos, certo? O óculos, ele é uma correção. Ele é como se fosse uma muleta. Você usa quando quer um apoio. O que acontece é que eu acho que as pessoas se acostumam com um determinado nível de visão mais baixo e depois que você aprende a enxergar bem, você não quer mais voltar para o nível anterior. Então, você enxergava, vamos dizer assim, 60% sem óculos. Você põe um óculos, está enxergando 100%. Depois que você se acostuma com isso, você não aceita mais o padrão baixo, você quer sempre estar enxergando bem. Mas, em termos de aumentar a evolução do grau, aumentar a quantidade de grau, isso não acontece com o uso ou não uso dos óculos. Hoje em dia, a medicina vem avançando bastante e lentes de contato já não é mais o que era antigamente. Hoje já é bem mais acessível, você encontra com preço, uma facilidade maior, que são bem mais clínicas, que atendem, tem isso para vender. Para o caminhoneiro, para o nosso público, o que é que o senhor indica mais? A lente de contato ou o óculos, tendo em vista a realidade dele, que não tem tanto acesso a banheiro, não pode fazer tanta essa asepsia? Isso. Eu acho que os óculos seriam a opção mais indicada, porque a lente de contato ela tem alguns cuidados que você tem que ter para poder usar com segurança, né? A lente de contato ela é um corpo estranho, que fica encostado no olho, só que é um corpo estranho sob controle. Então, a gente está lá controlando aquele corpo estranho que fica em contato direto com o olho. Então, algumas coisas aumentam a chance, por exemplo, de ter úlcera de córnea com lente de contato. Então, pessoas que dormem com a lente de contato, pessoas que não têm asepsia com a lente de contato, pessoas que trocam a lente de contato muito depois do prazo recomendado. Então, por exemplo, a lente é feita para você trocar a cada mês, a pessoa usa 3, 4 meses, tá certo? Pessoas que não usam líquido, algumas marcas, Renault, Optifree, e em vez disso usam água de torneira. Isso faz com que aumente a chance de ter problemas com lente de contato. A lente de contato também ela resseca um pouco os olhos. Então, a profissão de motorista profissional, ela também já dá um pouco de secura e desconforto na superfície ocular. Então, o ideal para o caminhoneiro seria, talvez, usar intercalado. Profissionalmente, usar os óculos e, socialmente, ele usar a lente de contato se ele não quiser aparecer em público de óculos. Mas, na profissão, eu diria que os óculos seriam mais seguros do que as lentes de contato. Doutor, a gente sabe que não muito comum, a gente tem também os fatos de infecções oculares, né? Por que dessas infecções e como cuidar do seu olho? Porque a gente sabe que a pele é só lavar com água e sabão, passar um bom protetor solar. E os olhos? Os olhos, o principal cuidado que você tem que ter em relação a infecções oculares, úlceras de córnea, conjuntivite, na verdade, é um cuidado com as mãos. A grande maioria das infecções oculares, das conjuntivites, são pegas
pelas mãos. Então, por exemplo, um resfriado comum, a pessoa espirra, fica aquelas partículas em suspensão no ar, e só de chegar próximo a pessoa pega a gripe, o resfriado. Já, por exemplo, uma conjuntivite, se você não entrar em contato diretamente, por exemplo, com a secreção ocular, que a pessoa coçou o olho, cumprimentou você e você depois coçou seu olho, você não pega. Então, o principal cuidado realmente é o cuidado com a higiene das mãos. Em relação ao caminhoneiro, tem uma infecção um pouco rara, mas que é mais frequente nele, chamada toxoplasmose, que você pega de alimentos mal cozidos. Então, o caminhoneiro tem que ter um cuidado especial com a alimentação dele na estrada. Também não pode comer em qualquer canto ou suspeitar de verdura e carnes mal cozidas. A gente viu aí que os principais cuidados para a visão também é cuidar da higiene das mãos e da alimentação, né, doutor? Isso. Uma última dica que o senhor possa estar dando para o nosso amigão em casa que está assistindo a gente hoje. Procure seu médico. É impressionante a gente ver assim, motoristas profissionais que demoram muito tempo entre uma consulta e outra. Quando ele vem, ele já vem depois de 4, 5 anos da última consulta e já vem com alguma doença que está tarde para cuidar. Então, se você é um caminhoneiro ou um motorista profissional, você é uma pessoa que a visão é a sua profissão. Então, uma vez por ano, você deveria fazer uma consulta de rotina, porque em medicina muitas doenças são mais fáceis de controlar e de prevenir quando você diagnostica no começo do que quando a doença já está avançada. Bem, vocês ouviram aí o doutor Dácio, vamos procurar nosso oftalmologista, vamos cuidar também da nossa visão. Doutor, muito obrigada. Meu nome é Aglaé Pio, esse foi o nosso Saúde na Estrada de hoje, até a próxima.